Pessoal, eu trouxe aqui o Rodrigues, ele vinha para cá, eu pedi para ele trazer 3 questões, disse que ele ia gravar um vídeo, né? Pedi para ele trazer 3 questões aqui de psicologia comportamental, que é a área dele, e eu queria que ele contribuísse com a gente aqui e a gente tem um bate-papo aqui. Rodrigues, eu queria que você se apresentasse primeiro e trouxesse para a gente aí essa nossa conversa dentro da psicologia comportamental, esses tópicos aí, ou outros tópicos, é bem-vindo para trazer mais conhecimento na área. Isso, Claudio, olha, eu sou Rodrigues e assim, eu estou na área de comportamento humano há mais de 24 anos, trabalhando com desenvolvimento humano, porque eu sou da área de educação, né? E depois, apaixonado por comportamento humano, eu estou na psicologia, né, hoje, né? Atuando também na psicologia. E assim, o comportamento humano, ele nunca foi tão necessário na sociedade atual, né? Não só, assim, quando a gente fala de comportamento humano, psicologia, né, sobretudo, né? Ela não foi falando de gente, necessária, né? Porque fala de gente, né, de pessoas, né? E não só, que é interessante isso, não só com relação ao cuidado, né, em saúde mental, né? Porque quando a gente é voltado sempre a pensar a psicologia, né, é voltada muitas das vezes para o cuidado, né, da saúde mental, né? Mas trazer essa área do desenvolvimento, né, da psicologia com essa capacidade de compreender o desenvolvimento humano. É porque a gente cresceu, interrompendo você só um pouquinho, a gente cresceu naquela cultura da novela de que o psicólogo atendia aquele paciente que deitava no divã e a psicologia se resumia aquilo, né? Mas a psicologia, ela vem ganhando um nível de aplicabilidade que dá para você aplicar em basicamente qualquer tipo de nível, qualquer setor da atividade humana, né? Você pode discorrer inclusive disso aí. Você pode, inclusive uma área que o Rodrigues já vem atuando, está com tempo, que é na área empresarial, né? Você consegue aplicar justamente para resolver questões como essa, sobretudo relacionada à ansiedade, que é um ponto. Você pode trazer uns pontos aí? Ansiedade, depressão, né? A gente tem também como os gargalos hoje, né, do nosso existir, né? Do nosso existir, né? E assim, quando você traz essa questão do lado da psicologia organizacional, né, empresarial, né, a gente tem assim a questão hoje que está muito, eu acho que será o conteúdo dos tempos atuais, que é justamente como a gente lida com as nossas emoções, né? Que é justamente a gestão das emoções. Não é mais somente sobre inteligência emocional, né? Mas a gente precisa hoje compreender o que fazer, né? O que fazer com tanto estímulo, né? Porque emoção é estímulo, né? É estímulo captado justamente pelos nossos sentidos, né? A gente está sempre nesse estímulo visual, nesse estímulo auditivo e a gente nunca está preparado, né? Então, o que fazer com essa emoção num tempo tão desafiador, né, que é essa contemporaneidade nossa, né, é esse tempo atual, né, onde você tem hoje a gente saiu já há um bom tempo, né, das coisas analógicas, né? A gente tem hoje uma economia total da nossa atenção, né? A gente está numa era digital, né? Então é como se todo o nosso potencial, todo o nosso mecanismo, né, que nós tínhamos de lidar com as emoções, com os estímulos, né, fosse analógico, né? A gente precisa agora transmutar, né, para essa era digital e muitas das vezes a gente não dá conta. Ou adaptar os nossos hábitos, a rotina, se adaptar a essa rotina digital que chegou com muita força para todo mundo, né? E quando traz de digital, a gente traz uma quantidade de informação gigantesca para gerir. Como é que você vai gerir tanta informação, né? Processar, e você não dá para trabalhar, na maior parte dos casos, sem estar jogando esse jogo, dessa quantidade gigantesca de informação, que você tem que lidar, aprender, desaprender uma coisa muito rápido. E como a psicologia comportamental ela pode ajudar pessoas que estão
ou que já caíram nesse buraco dessa quantidade de informação, né, que você precisa lidar, esse estresse, ou alguém que precisa se cuidar, está chegando agora e precisa se cuidar para não cair nesse grande buraco negro aí da informação, do estresse pós-moderno, digamos assim, contemporâneo. O desafio maior hoje é trazer a pessoa para uma consciência de si, né? Porque a captação da nossa atenção, né, na construção de um mundo que muitas das vezes não é o nosso mundo real, né? A gente vive hoje nessa era digital, numa cápsula, né, criativa, né, de vivência que não é a nossa, né, que é daí que surge o conflito, né? Porque muitas das vezes toda a realidade está sendo construída, né? Ela está construída, né, para nos levar a pensar sobre aquilo, a acreditar sobre aquilo, e a gente às vezes se distancia muito disso, né? O nosso mundo real não é aquilo, né? E o desafio maior hoje da psicologia comportamental é justamente trazer esse sujeito imerso nessa era digital para uma consciência de si, né? Para a consciência do possível, né? Do que é possível fazer, até onde de respeitar o próprio limite de si, né? Que o que acontece muito hoje é que a gente não se autorrespeita, né? A gente não respeita justamente os nossos limites, né? E a gente é posto, né, a essa realidade quase que fantasiosa, né, desse mundo que não é real, de fato. Desse mundo digital, desse mundo, dessa camada de realidade que é colocada sobreposta ao cotidiano que a gente levava até 20, 30 anos atrás. E a gente tem essa nova e a gente precisa lidar. Para lidar com isso, você precisa de vários fatores, entre eles uma gestão das emoções. Mas quando você fala gestão das emoções, é uma coisa muito, muito vaga ainda, né? Dentro disso aí você tem várias vertentes aí. Uma delas é você fazer as pazes com o passado, quem é você, para onde você está indo, quem você não é dentro disso aí, porque como você não está conectado com a sua criança, com a sua raiz, se você não tiver cuidado, você é levado por qualquer correnteza dessa de informação. Vulnerável, né? Você se torna vulnerável. Vulnerável, exatamente, vulnerável, e você se perde de quem você é, se perde dessa raiz. Quando você se perde dessa raiz, você é tragado por essa nova realidade e às vezes não tem volta. Porque assim, quando a gente fala de gestão das emoções, a gente está tentando trazer assim que é justamente essa consciência do que acontece, né? A consciência do que acontece, né? Tipo, porque nós estamos imersos a estímulos, né? A gente funciona a partir de estímulo, né? E por exemplo, nós estamos aqui nessa sala e se ouvíssemos agora um grito muito forte, né? Isso é um estímulo auditivo, né? E aí, como é que nós vamos reagir a isso, a esse grito, né? Ele é uma emoção muito particular, sua e minha. E essa emoção ela vai se processar a partir de um tripé, que é o tripé. Esse tripé, né, é formado pela cognição, né, pela crença, né, toda a crença estruturante, né, das nossas vivências, né, enquanto sujeito infantil, né, e esse papel da cognição, né, o social, né, o que a gente viveu, é o que vai dar conta da gente interpretar esse grito, esse estímulo do grito. Um ponto, uma coisa aí, toda a realidade individual ela é construída basicamente pelos 5 sentidos que a gente tem, né? Sim. Visão, audição, paladar, tudo, e a gente constrói isso aí, tudo que a gente vê. A gente vai construir o que é o nosso imaginário. Esse nosso imaginário vai gerar pensamentos. Esses pensamentos vão gerar narrativas na nossa cabeça, emoções. A partir dessas emoções que você tem, você vai gerar ações. Que emoções são essas? Se você recebe um grito, como você citou aí, você vai reagir de acordo com essa base do imaginário. A partir daí você vai ter reações, você vai ter um medo. E a partir disso aí vai gerar os resultados. Como a gente não estava preparado para essa nova era, né? A gente não foi preparado para viver com tanta informação, essas emoções elas estão fragilizadas e é preciso ter um cuidado, é preciso olhar para isso pelo menos
e a partir disso aí a gente conseguir lidar com isso aí sem ser engolido. Aí como a psicologia, ela pode auxiliar ou ela pode cuidar da pessoa que já está dentro desse universo, como você imagina aí? O autoconhecimento ele é tudo, né? Sim. Você não sai de um ponto X para um outro, sobretudo se você estiver imerso, né, nessa ideia de conflitante, né, de angústia, né? A gente tem hoje, o mundo digital ele traz muito uma ideia, muitas das vezes, de não pertencer àquilo ali, né? Exatamente. Isso traz uma angústia, né? E tem um ponto interessante aí. O que move o ser humano é identidade e pertencimento. Pronto. E quando a gente tem... ou seja, a gente está o tempo todo querendo pertencer a alguma coisa, por isso que existe time de futebol, religião, tudo isso aí, né? E pertencimento e a identidade. A gente está querendo o tempo todo querendo ser. Quem é Rodrigues, quem é Claudemir. E quando você tem essa base afetada, que é com essa grande quantidade de informações, aí você sai da parte das suas raízes. Aí você cai. Mas pode continuar aí. Tem um psicanalista chamado Jorge Forbes. Né? Ele traz uma ideia do ser humano desbussolado. Né? Se a gente pegar a ideia de bússola, né? A bússola ela guia, né? Então, assim, ele faz uma leitura do mundo contemporâneo, né? Trazendo uma ideia do homem, do sujeito desbussolado. Sujeito que está se perdendo do seu norte, né? Está se perdendo, que não tem o norte, né? Por conta dessa... Olha, o papel da crença ele sempre foi muito forte, né? Ele sempre foi muito forte, não. A crença ela é estruturante, né? Ela é a base. É a base do ser humano. Ela é a base, né? Ela é a constituição nossa, né? A gente se faz a partir de crenças, sim, né? Mas assim, a gente vive hoje numa era, né? Que é essa era digital mesmo, né? Onde a crença ela sai de um poder de estrutura, como é que eu posso dizer assim, mas num sentido, a fantasia hoje ela é muito grande, né? A crença do ideal, do eu ideal, né? Isso em todas as esferas, né? Em todas as nuances que a gente possa imaginar do tecido societal que a gente vive, né? A gente tem agora uma crença muito forte de um eu ideal, né? Que é para lá da crença que a gente tinha, porque antes a gente dizia assim, o que é que nos estrutura, né? enquanto ser social, né? A gente tinha a família, né? A igreja, né? A gente tinha, né, esses atores, né? Sociais bem definidos, né? Hoje já não é assim. Imaginar que tem alguém, né, agora em um mundo, em um país aí distante, né, criando conteúdo e está movendo uma massa, né, a partir de um celular, né, construindo uma crença ali. Então nós temos outros atores hoje na sociedade atual, né, construindo crença, né, e é aí onde entra... E virtualizando toda a realidade, né? Virtualizando tudo, né? Né? E muitas das vezes, acho que o desafio é esse da psicologia, né? É trazer o sujeito para essa consciência, né? Para essa autoconsciência desse mundo de onde ele está hoje, né? Imerso, né? E construir a partir daí dessa autoconsciência, né? Construir o que é possível, né? Para existir de forma mais real, né? Para não gerar tanto conflito, né? Entre o que seria o eu ideal de si, né? Ali projetado, né? A partir do que ele vive, né? Das crenças estruturantes ali de família, de religião dele, né? Mas assim, se distanciar um pouquinho dessa imaginação tão forte, né? Criada pelo meio digital, né? Onde qualquer pessoa hoje constrói e leva uma massa, né? Para uma crença. Hoje em dia, talvez as duas moedas mais valiosas que a gente tem é a moeda da atenção e a moeda dos dados, né? A obtenção de dados. Por que a atenção, primeiramente? A atenção, porque quando você tem atenção, aquilo ali vai estruturando o seu imaginário e depois do seu imaginário, né? Você vai construir as suas crenças. Aí você dando atenção, você vai precisar estar ali, um canto e outro nas redes sociais, vai estar
enquanto você está ali, você está dando informações para as grandes plataformas, para players que estão levando informação para você. A partir desses dados, a pessoa vai poder produzir mais informação, né, para você dar mais atenção a ela e ela moldar cada vez mais o seu imaginário. E fica um ciclo infinito. Isso. Você falando de atenção, dados, e eu pensando em interesse, vai gerar um engajamento, um interesse. Exatamente. Exatamente. E a partir desse engajamento e interesse vai gerando dados. E esses dados vai renovando o ciclo e aumentando cada vez mais o nível de crença, o nível de rituais que você vai ter ali, né? Por exemplo, lives, conteúdo, memes e todo esse universo virtual, ele vai se tornando cada vez mais forte do que o próprio universo físico normal que a gente levava, né? E é nesse momento que a gente tem um deslocamento da realidade. Você se desloca da realidade e vai. O problema é quando você precisa voltar para a realidade. Aí você descobre que a realidade, ela não é... Aí entra a angústia, né? Entra na angústia, você trava, exato. Você trava, né? Aí como é que você enxerga esse mundo, essa volta para a realidade, né? Como é que você enxerga isso e o que pode ser feito? Como você lidaria com isso? Na maioria das vezes, a gente já pega esse sujeito, né? Não porque ele quis voltar, né? Mas porque ele voltou e se angustiou. Exato. Ele precisou voltar em algum momento. Ele vai precisar voltar. Não tem como, né? Ele volta, né? E quando ele volta, mas ele já volta porque está angustiado, né? Porque ele viu que toda essa crença, né, é construída, né, a partir de algoritmos e dados, né? É algo bem... A gente não tem ainda a dimensão real disso, do quanto isso a gente é tragado, poderoso, né? A gente essa é uma fala muito, um termo muito interessante, né? Dragado, né? Por um universo novo. Isso, dragado, ancorado. E a gente permite, se ancora nisso, né? E a gente permite que aquilo ali faça parte da nossa realidade. Sim. A gente sai do nosso mundo e vai para esse mundo, né? Sim. Tem gente que consegue transitar bem, vai e volta. Tem gente que não consegue nem ir para lá, né? Nossos pais, avós, eles têm dificuldade para esse novo mundo. Sim. E eles estão, digamos, protegidos. A galera que tem gente que vai e fica. Tem gente que quer morar nesse universo. Sim. Aí quando é para voltar, aí a porrada é grande. Quanto mais tempo você fica, mais difícil é para você encarar aquilo ali. Sobretudo quando você não tem uma base, uma raiz muito forte. Isso, não dá tempo, né? Hoje, o desenvolvimento humano hoje, né? A psicologia comportamental hoje, ela já vai trabalhar mais, por isso que é um nicho hoje que mais cresce, que é justamente a mudança de hábito. Que você já está lá e a gente vai tentar moldar isso, né? Mudar o hábito da pessoa, né? Porque até então não dá tempo de você construir uma consciência, né? É real. Então a gente já trabalha quando a coisa já não está mais, já está num nível de angústia, né? Já de conflitante, né? A maior parte das pessoas só procura um psicólogo quando tá só o bagaço, né? Isso, né? Essa ideia, né, de saúde mental, né? Ela é muito ali já... Você já é pego em meio à guerra, né? Remediativa, né? Isso, né? Preventiva. Preventiva de forma alguma, né? A gente se previne de tantas outras coisas, né? E a gente cuida, você trouxe essa questão para gente. Acho que a gente está finalizando esse primeiro bloco aqui nosso, né, de bate-papo. A gente cuida, a gente tem um momento, né, para cuidar para uma higiene pessoal, né? A gente corta as unhas direitinho, a gente faz a barba, né, e tudo, mas a gente não pensa assim, meio a esse checklist, né? A gente não pensa de saúde mental, né? O que eu posso, né? Se bem que também o autocuidado, né, essa manutenção da higiene do corpo também faz parte tá dentro, né, desse processo de saúde mental, sim, né? Mas aí a gente sabe que a gente não está dando conta, às vezes, né, de lidar, né, com situações do dia a dia, seja no relacionamento afetivo, no relacionamento organizacional mesmo do trabalho, com os colegas mesmo, no social mesmo. A gente não tá dando conta, às vezes, de olhar o crescimento do outro, né, e encarar isso de uma forma positiva, né. É uma emoção mesmo, a inveja bate, você não dá conta.
e você começa a medir às vezes a sua vida a partir do outro, né? Isso traz também, é um efeito também do mundo digital hoje, né? Que é justamente essa visualização do outro, né? Comparatividade. Comparativo, né? E a partir daí a gente molda a nossa vida, né? De frustração, de angústia. Mas a psicologia está aí e ainda é possível, né? O bom é que a gente sabe que ainda há um caminho possível, né? Para se trilhar, que é esse caminho da volta, que é essa ideia, sobretudo, dessa autoconsciência, né? Do existir atual. Verdade. Cara, eu acho que por hoje já deu o nosso primeiro encontro. A gente ainda vai ter outros encontros como esse. Rodrigues, sim, muitíssimo obrigado, né? E eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí pra gente finalizar e tomar aquele café. Isso, acho que eu venho trazer aqui a ideia não tão romântica, né, do existir, né? O existir é doloroso, sim, a angústia bate, o conflito bate, mas é possível sim a gente sair dessa zona, né? A gente mudar, né? A gente criar novos hábitos nas nossas vidas. E a psicologia comportamental ela está aí justamente para se esse sujeito se permitir, né? Ser dragado por ela, né? Ser ancorado, né? Nessa ideia de que é possível a gente sim mudar. É ver como uma ferramenta imprescindível hoje em dia para a gente se curar. Sim. Se curar, se prevenir de nos perdermos de quem realmente somos. Sim. Então, valeu galera, até mais.